Fala galera, Monteiro aí na área de novo. Hoje eu vou falar para vocês sobre falta de energia elétrica. Bom, Monteirani, a chuva já acabou, né? Não tem mais esse perigo. Ah, temos sim, temos ainda porque os reservatórios das hidrelétricas estão baixos e, segundo alguns especialistas, temos o risco de racionamento de energia elétrica ou de apagões aí no auge da época das secas. Por isso é bom os aquaristas aí com sistemas mais lotados, que demandam mais oxigenação, que já comecem a se preparar para épocas aí meio negras. E como eu costumo dizer, né? Prevenção sempre é o melhor remédio, né? Eu gosto muito de sempre ter uma margem de segurança boa, né? Como eu sempre digo, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. E quanto mais cedo você começar os preparativos aí para esse sistema de prevenção, melhor. Por quê? Por duas razões. A primeira delas é, com o tempo sobrando, você consegue montar o projeto melhor, executar melhor esse projeto e, eventualmente, se tiver alguma falha, se você vê algum problema aí, você consegue estar resolvendo esse problema antes de dar uma coisa mais séria. Então você resolve, deixa tudo redondinho o sistema. O dia que precisar, se precisar, você está com o teu sistema funcionando redondinho, sem nenhum susto. Segunda coisa, né? Se você esperar até começar a realmente ter problema para comprar esses equipamentos, provavelmente você vai pagar muito mais caro, porque mais gente vai querer comprar e aí vai faltar no mercado e o preço vai subir. Portanto, agora eu acho que a melhor época para você que pensa em montar um sistema desse está aí iniciando os preparativos. Eu vou falar hoje sobre gerador de força, tá? Sobre a instalação para esse gerador, né? Como funciona o equipamento que eu uso, a minha instalação. Tá? Lembrando que esses sistemas que eu faço são todos, né, faça você mesmo, então eles se aplicam à minha necessidade. E a maioria desses projetos, né, funcionam bem para aquela realidade para que eles foram criados. O que eu quero que vocês vejam não é o meu sistema e copiar o meu sistema. Entendam o meu conceito desse sistema. E peguem esse conceito que eu tenho, que eu estou mostrando para vocês, e adaptem esse conceito para o projeto de vocês na casa de vocês. Ok? Porque nem sempre o que serve para mim vai servir exatamente para vocês. Ok, galera? Então vamos começar aí mostrando o equipamento, beleza? Vamos lá. Vou falar um pouquinho agora do equipamento que eu estou usando aqui. Eu uso um Moto1000, é um gerador que me dá aí 900 watts de potência, mais ou menos. É um equipamento pequeno, né? Ele pesa só 16 quilos, mas é potente o suficiente para tocar o meu aquário inteiro, tirando aí a parte do aquecimento, né? Que são 2000 watts, é muito forte. Mas de resto ele toca bomba de recalque, bombas de circulação, iluminação tranquilamente. Não vou me ater muito aí a essas diferenças entre gerador e no break, né? Já fiz um post dizendo sobre isso daí. Vantagens, né, que eu tenho com o gerador. A primeira delas é a potência, né? Como eu disse, esse gerador consegue tocar o meu aquário inteiro. Um no break não conseguiria, a menos que eu usasse um no break aí gigantesco, que acabaria saindo mais caro do que o meu aquário, né? Então não vale a pena. Segunda vantagem em relação a no breaks, autonomia. No break tem uma autonomia limitada, né? Acabou a bateria, ele para de funcionar. Esse gerador tem uma autonomia praticamente indefinida, porque você tem um tanque de combustível aqui, você vai reabastecendo ele conforme vai consumindo, e você pode deixar ele ligado o dia inteiro, se for necessário, sem nenhum problema, porque ele aguenta. Outra vantagem é o preço, né? Ele é mais barato do que um no-break. Esse aparelho aqui custa em torno de R$400, mais ou menos, né, de preço, de valor de mercado hoje. Desvantagens com relação a no-breaks. A primeira delas, e eu acho que é a maior, né, é a questão do acionamento. O no-break, assim que acaba a força, ele entra automaticamente. Esse gerador aqui não. Ele tem aqui essa cordinha aqui e tem que ser ligado manualmente. Então, se não tiver ninguém em casa, né, que acaba a energia, lascou-se, né? O gerador não entra sozinho.
Existem modelos que entram? Existem. Existem modelos que são automáticos, que você programa eles e é a coisa mais linda. Só que eles custam aí entre R$ 2.500, R$ 3.000, né? Tudo bem, toca a casa inteira, não só o aquário, mas é um investimento bem mais alto. Eu estudo colocar um desse em casa para o ano que vem aí, talvez, né? Juntar uma grana para colocar, porque pela comodidade vale a pena, né? Que ele vai entrar automático, é muito mais sossegado, é todo informatizado, então você não tem que fazer teste, não tem que fazer nada, ele se autorregula automaticamente. Outra desvantagem com relação aos no-breaks, né? É barulho. No-break não faz barulho nenhum, então no apartamento é tranquilo. Esse motorzinho aqui, para quem já foi na feira tomar caldo de cana, é o mesmo barulho daquela máquina de moer cana. Então é meio... Talvez sua mulher fique chateada de eu ter ouvido isso aí no ouvido, né? Ficar com esse treco no ouvido durante algumas horas. Mas não tem jeito, todos eles são barulhentos assim mesmo. A terceira desvantagem é que, como ele é um motor a gasolina, ele produz gases tóxicos, né? Ele produz monóxido de carbono. Então ele precisa ficar num lugar aberto para os gases irem para o ambiente e não correr risco de intoxicar os moradores da casa. De resto, galera, o funcionamento dele é bem simples, né? Varia um pouco aí de acordo com a marca, mas basicamente você tem aqui um botão, né, que aciona, né, que libera a corrente, libera o combustível aqui do lado, puxa a cordinha, ele liga. Não tem muito segredo não. Ele tem aqui uma tomada, né, que é a saída de força, que vem com esse plug aqui, né, já vem com o equipamento. Você conecta aqui, e aí esse cabo é um cabo que você compra em casas de material elétrico normal. Aí tem duas formas de instalação. Tem a forma mais simples, que você simplesmente pega esse cabo, mede aí a distância do gerador até a sua casa, e aí você coloca uma tábua, uma régua de força, e essa régua de força você vai conectar as bombas que você quiser, sem grandes problemas aí. A outra forma é você fazer uma instalação à parte, como a que eu tenho para o aquário. E aí depois eu vou mostrar para vocês como é que faz a ligação do gerador para a rede elétrica. Considerações finais e importantes a serem feitas sobre o gerador de força. Primeira delas, né, tem algumas coisas que você precisa ter sempre à mão para funcionar o gerador. Primeira delas, um galão para transporte de combustível, né? Para você poder comprar combustível quando precisar para ele. Segunda delas, óleo para motor. Esse geradorzinho aqui é um motor 2 tempos. Então você precisa de um óleo específico para motores 2 tempos, que você vai misturar a gasolina quando for abastecê-lo. Isso é importante porque senão o seu motor não vai ter uma vida útil muito grande. Falando em gasolina, nós vamos lembrar que você vai ter que deixar a gasolina dentro do tanque. Deus sabe por quanto tempo, né? Porque você não sabe quando é que vai faltar energia. É sempre bom a cada 2 semanas você acionar o gerador, mesmo que não precise, não tenha caído a força, para manter aí as peças lubrificadas e funcionando de forma satisfatória. Então mesmo que não use, a cada 2 semanas dá uma ligadinha nele, deixa uns 10 minutinhos, 15 ligado aí, depois desliga e guarda. E respeite as manutenções que vem no manual do aparelho, é importante, tá? Os aparelhos de segurança, você tem que sempre estar com ele em ordem para a hora que você precisar ele não falhar. Então manutenção, limpeza de carburador, é sempre importante você fazer de acordo com o que manda o manual do fabricante. E sobre o combustível, tem um adendo, né? Como eu disse, ele vai ficar, você vai colocar aqui, uns 2 litros de combustível e ele vai ficar aqui dentro. Qualquer combustível serve, Moterani? Não. Isso é muito importante. Combustível para gerador é gasolina Podium da Petrobras. O que é? Jabá, Moterani? Tá ganhando alguma coisa lá também, lá do desvio dos caras? Ah, não. Não tô recebendo nada da Petrobras, não. Mas teve já um ensaio feito aí no INPE sobre combustíveis e foram testadas várias marcas, vários tipos de gasolina, e a única que foi armazenada e não formou o acúmulo de sujeira no fundo do tanque foi a gasolina Podium da Petrobras. Todas as outras, com o tempo,
vão criando uma borra no fundo do tanque, e aí quando você aciona essa borra é sugada para o motor, e isso aí ferra o motor inteiro. Isso também vale para carro, tá? Mas carro, como você está consumindo a gasolina sempre, ela não fica parada tempo suficiente para formar essa borra. No caso do gerador, ele vai ficar parado e acaba acontecendo isso daí. A Podium, o pessoal fez o teste durante 8 meses, e durante esses 8 meses não houve acúmulo de borra ou de qualquer outro depósito de sujeira no tanque que continha a Podium. Não que ela dure só 8 meses, tá? O teste acabou em 8 meses e a gasolina continua perfeita, mantendo a octanagem. Por isso é a gasolina indicada para geradores. A única gasolina indicada para geradores, se você não quiser ter problema depois aí com o motor do teu bichinho. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre a instalação que eu falei para vocês, né? Que meu aquário tem uma instalação à parte da casa. Vamos lá. E essa aqui é a caixa de força. Eu fiz uma modificaçãozinha aqui, né? Eu tinha já os dois disjuntores, né, das duas fases que vão para casa. O que eu fiz foi jampear um terceiro disjuntor, e esse disjuntor aqui ele fornece energia para o aquário. Ele é exclusivo para o aquário. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você gasta um pouquinho mais fazendo a fiação, mas tem uma grande vantagem. Se eu precisar mexer na fiação da casa, eu posso desligar a luz da casa sem precisar desligar o aquário, porque a instalação elétrica é independente. E isso daí me dá algumas facilidades. Além de não correr risco de ter um curto-circuito na casa em alguma fiação e derrubar também lá a energia do aquário. É um item de segurança a mais aqui, e segurança é uma coisa que eu gosto de ter com bastante sobra. Tudo bem, pessoal? Aqui está a instalação elétrica do meu aquário, a caixa de força do aquário. Vem esse conduíte bonito lá do relógio, vem até aqui, passa pela caixa do gerador e vem até aqui. Aqui, ó, eu fiz um esquema já pensando exatamente nessa possibilidade aí de colocar um gerador de força, que foi dividir, né, as tomadas aí em disjuntores diferentes. Por que eu fiz isso aqui? Esse aqui de baixo, mais potente um pouco, é exclusivo dos aquecedores. Eu tenho 2000 watts em potência de aquecedor. E aí eu separei. Nesse aqui fica uma bomba de recalque, 2 de circulação. Nesse aqui outro recalque e mais 2 de circulação. Aqui iluminação e outros sistemas, né? Controle de pH, ORP, ozônio, circulação da engorda, tudo isso daí. Por que eu fiz essa divisão? Se por algum acaso eu tiver um curto-circuito em algum equipamento meu, vai derrubar um dos disjuntores e não os outros. Então, por exemplo, deu um curto-circuito numa bomba de circulação, derrubou esse disjuntor, eu vou parar uma bomba de recalque e uma de circulação, mas a outra vai continuar funcionando, e isso vai manter o meu aquário funcionando aí com metade da potência, né, até que eu consiga resolver o problema. Dessa forma eu não corro risco de dar uma pane em alguma coisa, de derrubar um disjuntor e eu ficar sem oxigenação, né, sem movimentação de água no meu aquário. A não ser que aconteça alguma desgraça e dois disjuntores caem ao mesmo tempo, mas aí é ganhar na loteria, né? Muita lei de Murphy. Beleza? Isso aqui é daquelas coisas que eu falo, né? Você gasta um pouquinho a mais para montar um esquema desse, mas você ganha tranquilidade, que é uma coisa que não tem preço. E eu sempre primo por isso, né? Eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela omissão. Por isso que eu escolhi esse sistema aqui. E aí o porquê dessa divisão vocês vão entender ali em cima na caixinha do gerador. Beleza? E para finalizar, pessoal, esse aqui é o coração do sistema aí do gerador. Vocês já viram aí a minha instalação elétrica, como que eu fiz já separada pensando nisso, né? E por que tem que ter essa caixinha? Isso aqui é uma caixinha de inspeção, tá? Ela tem aí uma tampinha, né, para ficar bonitinho e tal. Eu abri para poder mostrar para vocês como é que funciona isso. Ó, daqui vem um conduíte que vem lá do relógio, tá? O fio entra ali, vem até esta chavinha de interrupção aqui. Por que tem que acontecer isso aqui, galera? Pelo seguinte, quando você coloca energia num fio,
A energia elétrica não é igual à água que vai descer por gravidade. Ela vai percorrer o fio nos dois sentidos. Se você tiver com o teu fio ligado na rede pública, a energia que você jogar do gerador vai ir para a rede pública e não vai funcionar nada na sua casa, porque ela vai ser toda perdida no sistema que está parado. Por isso eu preciso interromper o fornecimento de energia da rede pública. Como que eu faço isso? Com essa chave de bloqueio aqui. Acabou a energia, eu venho aqui, puxo isso aqui, tá? Eu puxo aqui para frente e vai separar, vai cortar a ligação do sistema do aquário para o sistema da rua. E aí eu coloquei essa tomada aqui. O que eu faço aqui? Lembra aquele plug que vai no gerador? Eu fiz a ponta dele aqui, eu vou conectar aqui. Conectei aqui, o gerador vai estar ligado no sistema. Aí sobe o fio de novo e vai lá para minha caixinha, lá perto da sala onde tem os disjuntores do aquário. Tá? Sisteminha fácil, simples, rápido para você fazer, gasta pouco, né? Gasta aí R$20 para montar esse sistemazinho, bem eficiente. E isso aqui é o que faz a diferença, tá? Se você não tiver um sistema de bloqueio para cortar o retorno da energia para a rede pública, nada vai funcionar aí na tua casa com o gerador. Beleza, pessoal? Eu acho que é só isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ajudado aí a galera que está com dúvida. Qualquer coisa que vocês precisarem aí para saber sobre isso, é só postar lá no grupo, né, no Peixe Grande Aquarismo, que eu vou estar respondendo aí e elucidando as dúvidas conforme elas forem surgindo. Beleza, galera? Então por hoje é só. Valeu, fui!